Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que maravilha, né? Estamos aqui para estudar o capítulo 12. Meninos, já estamos quase terminando o livro, hein? De Saviane, capítulo 12. Vamos estudá-lo. E aqui estamos nós. Pega teu livro. Espero que já tenha chegado o que você pediu, né? História das ideias pedagógicas no Brasil, de Merval Saviano. Pedagogia tecnicista, concepção analítica e visão crítico-reprodutivista, 1969-1980. Então, vamos compartilhar aqui a tela do nosso PowerPoint, ok? Aqui estamos nós. Este é o nosso capítulo do livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, capítulo 12, Pedagogia Tecnicista, Concepção Analítica e Visão Crítico-Reprodutivista, 1769-1980. Então, nós destacamos aqui um ponto importante: a pedagogia tecnicista, uma visão a partir do movimento editorial. Então, este item 1, Saviani começa assim. Em 1967, foi publicado o livro Valor Econômico da Educação, de Theodor Schultz. O uso original havia saído nos Estados Unidos em 1963. E em 1973 já era publicado no Brasil com o título O Capital Humano, Investimentos em Educação e Pesquisa. A tradução de Investment in Human Capital, The Role of Education and the of Research, do mesmo autor, publicado em 1971 nos Estados Unidos. Não é para rir do meu inglês, tá? Eu mal sei falar português. Vamos em frente com os nossos estudos. Com o advento do regime militar, o lema positivista Ordem e Progresso, escrito na bandeira do Brasil, metamorfoseou-se em segurança e desenvolvimento. Então, gente, aqui neste capítulo, a gente precisa reter a ideia que difundiram-se ideias relacionadas à organização do trabalho, Taylorismo, Fordismo, o enfoque sistêmico e o controle do comportamento, behaviorismo, que no campo educacional configuraram uma orientação pedagógica que podemos sistematizar na expressão pedagogia tecnicista, gente. Então, eu quero pedir desculpas desse barulho, porque aqui, né, fica passando esses motos, essas coisas. Então, desculpa, tá? Bem, gente, então, Saviani faz uma referência a um artigo de Anísio Teixeira, Sistemas, Análises e Educação, janeiro de 1973, e publicado na Folha de São Paulo. Por quê? Porque nesse artigo, o método da análise de sistemas é um método que está introduzido na problemática da guerra, do comércio, da produção, tá? E aí entra também na educação. É isso, então vamos em frente, ok? Agora nós vamos para o item 2. Item 2. Vamos lá. Gente, o item 2 está na página 373. Valni Chagas e as reformas do ensino.
item, eu gostaria de destacar essa parte que diz assim: conforme Florestan Fernandes, o GT teve de enfrentar 3 obstáculos. 1. O tempo muito exíguo diante dos objetivos que devia atingir. 2. O GT recebeu seu mandato de um governo sem legitimidade política, que chegara ao poder pelo mandato de um governo sem legitimidade política, né, que chegaram ao governo pelo golpe militar. Os membros do GT converteram-se, pois, em arautos de uma reforma universitária consentida. E a heterogeneidade dos intelectuais que compunham o grupo. Então, quando Florestan Fernandes fala disso, ele está colocando aqui circunstâncias complexas agravadas pelo clima de tensão no interior das universidades. Ok? Então, é nesse tempo que se fala em reforma do magistério, novo sistema, né, 1976, o Conselho Federal da Educação elaborou cursos de licenciatura, estudos superiores de educação, preparo de especialistas em educação. Então, por que é que Valnir ele é lembrado? Porque o seu procedimento assemelha-se ao adotado por Fernando de Azevedo no texto A Cultura Brasileira. E se em Azevedo a história anterior é apagada para fazer sobressair o movimento inovador, de cuja liderança ele se encontrava investido, em Chagas a história anterior tem como desaguadouro natural a reforma por ela concebida, formulada e consagrada na legislação. Então, o item 2 ele é realmente colocado. Por quê? Porque Valnir Chagas, em sua função de construção teórica e de linguagem, para identificar, coloca a pedagogia tecnicista. Com efeito, encontramos em seus trabalhos a adesão explícita à corrente pedagógica tecnicista. Ok? Uma matriz teórica da pedagogia tecnicista. Então, ele critica a linha skinneriana e afirma ser impossível que se venha a realizar uma educação como desenvolvimento de potencialidades, por meio do condicionamento operante. Então, isso aí é colocado por Valnir Chagas. Vamos para o 3? Não, tem um pedacinho ainda, 2, que diz: cumpre notar que, embora, né? Aqui essas palavras importantes que Saviani nos ensina. A pedagogia nova também dê grande importância aos meios, há, porém, uma diferença fundamental. Enquanto na pedagogia nova são os professores e alunos que decidem se utilizam ou não determinados meios, bem como quando e como farão, na pedagogia tecnicista cabe ao processo definir o que os professores e alunos devem fazer, e assim também quando e como o farão. Resumindo, gente, pedagogia tecnicista é dada no momento em que Saviani vai dizer aqui. A educação se vinculou ao desenvolvimento da nação. Educação, ensino, escola, passando a ser concebida como investimentos. Palavras de ordem nessa época: eficiência, eficácia, racionalização, operacionalização, plena utilização de recursos. É isso. Então, vamos ao 3, agora sim, a concepção pedagógica tecnicista.
No contexto teórico do tecnicismo pedagógico, a equalização social e identificada como o equilíbrio do sistema no sentido do enfoque sistêmico, considerando que o sistema comporta múltiplas funções, às quais correspondem determinadas ocupações, que essas diferentes funções são interdependentes, de tal modo que a ineficiência no desempenho de uma delas afeta as demais, e, em consequência, todo o sistema. Então, cabe à educação pronunciar um eficiente treinamento para a execução das múltiplas tarefas demandadas continuamente pelo sistema social. Então, nesse 3, com base em pressupostos de neutralidade científica, inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e proatividade, a pedagogia tecnicista já advoga a reorganização do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. Então, vamos ao 4. A concepção analítica. A filosofia analítica desenvolveu-se a partir do positivismo lógico. Inicialmente estava mais preocupada com as linguagens formalizadas, no intento de superar as ambiguidades próprias da linguagem comum e corrente. Buscava-se a construção de línguas e de linguagens artificiais inteiramente submetidas a critérios lógicos. Critérios lógicos rigorosos. Essa tentativa desenvolveu-se durante toda a primeira metade do século XX. Contudo, a partir da década de 1960, começaram a seguir diversos estudos dos empenhados em desenvolver a análise lógica de diferentes aspectos da linguagem educacional. Alguns desses estudos foram traduzidos e divulgados no Brasil nos anos de 1970, ao mesmo tempo em que surgiam também autores brasileiros que se posicionavam no âmbito da concepção analítica da filosofia da educação. Agora vamos passar, antes da reflexão, do esclarecimento, é importante dizer o seguinte, tá, gente? Os ensinamentos, para crianças era bem o slogan da escola nova, nesse contexto da escola tradicional, contra a escola tradicional, considerando que a predominância da escola tradicional ainda era uma realidade. A escola nova exercitando teoria aí de que tinha realmente afirmações liberais. Isso é uma questão que precisa ser pensada, tá, gente? Mas vamos ao 5º, a visão crítico-reprodutivista. Então, recortamos aqui, trata-se de uma tendência crítica, porque as teorias que a integram postulam não ser possível compreender a educação, senão a partir dos seus condicionantes sociais. Empenha-se, pois, em explicar a problemática educacional, remetendo-a sempre em seus determinantes objetivos, isto é, a estrutura socioeconômica que condiciona a forma de manifestação do fenômeno educativo. Mas é também uma visão reprodutivista, porque suas análises chegam invariavelmente à conclusão que a função básica da educação é reproduzir as condições sociais vigentes.
Então, aqui está essa visão crítico-reprodutivista. Gente, realmente, nós temos que perceber, tá? O quanto a gente precisa se concentrar, né? Esse capítulo 12 aqui, ele é bem breve, mas ele deixa uma mensagem bem interessante que eu gostaria de ler para vocês. Está na página 367. Ok? Vamos lá. Prestem bem atenção. Pegue seu livro, abre seu livro e vamos lá. Com o advento do regime militar, o lema positivista Ordem e Progresso, inscrito na bandeira do Brasil, metamorfoseou-se em segurança e desenvolvimento. Guiando-se por esse lema, o grande objetivo perseguido pelo governo dito revolucionário era o desenvolvimento econômico com segurança. Diante desse objetivo, a baixa produtividade do sistema de ensino, identificada no reduzido índice de atendimento da população em idade escolar e nos altos índices de evasão e repetência, era considerado um entrave que necessitava ser removido. A adoção do modelo econômico associado dependente, há um tempo, consequência e reforço da presença das empresas internacionais, estreitou os laços do Brasil com os Estados Unidos. Com a entrada dessas empresas, importava-se também o modelo organizacional que as presidia. E a demanda de preparação de mão de obra para essas mesmas empresas, associada à meta de elevação geral da produtividade do sistema escolar, levou à adoção daquele modelo organizacional no campo da educação. Então, para ir concluindo as reflexões, veja só. Difundiram-se, então, de Saviani na página 369, ideias relacionadas à organização racional do trabalho, Taylorismo, Fordismo, ao enfoque sistêmico e ao controle do comportamento, behaviorismo, que, no campo educacional, configuram uma orientação pedagógica que podemos sintetizar na expressão pedagogia tecnicista. Como já se observou, de Saviani, os elementos que vieram a dar forma à teoria tecnicista começaram a ser dispostos na segunda metade da década de 1960, além dos eventos organizados pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IPES, e dos acordos MEC-USAID. Esse processo também pode ser constatado na literatura divulgada no período. Por esse motivo, na abordagem do tema deste item, é possível olhar publicações. Esses textos publicados vão mostrar a construção da nova corrente pedagógica, que focaliza a síntese da concepção pedagógica tecnicista, o caráter psicológico social, o caráter popular libertador e o caráter econômico tecnicista. E também a visão de Valmir Chagas. Diante dessas discussões aqui, eu queria levantar aqui uma observação que Saviani faz na página 372, ele diz assim, ó, é interessante observar como nesse contexto Anísio Teixeira não consegue criar
Desculpa, gente. Perdão. É interessante observar como, nesse contexto, Anísio Teixeira não consegue aceitar um novo método, mas, ao mesmo tempo, não consegue refutá-lo. Isso mostra, de um lado, a força da nova tendência, e, de outro, a base ideológica da escolanovismo. O liberalismo é a mesma da pedagogia tecnicista, bastando para esta impor-se que o desenvolvimento da sociedade atinja um grau maior de homogeneidade. Por isso, afirma Nísio que, para a análise de sistema, pode ser praticada a de ver, primeiro, uma rigorosa qualificação dessas situações educacionais para se caracterizarem algumas uniformidades, sobre as quais se possa pensar e argumentar com lógica e plausibilidade. Permita-me, nesse capítulo 12 aqui, e um pouco para além, desculpa, gente, um pouco para além do tema do texto, do que Saviani nos ensina. Quando ele diz assim: para a análise desse sistema, há de haver uma rigorosa qualificação dessas situações educacionais. Há de haver. Com efeito, saindo um pouco aqui do texto, né, nos permitindo a isso, já no capítulo 12, para fazer análise da educação, é fundamental uma rigorosa classificação das categorias, porque não há como você pensar em educação de uma maneira homogênea, como diz aqui. Verdade? Nesse ponto, quando se trata aqui de reforma universitária, procurando atender a demanda, proclamando a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e abolindo a cátedra. Abolindo a cátedra. Aí se pensa no regime universitário, organização do ensino superior, uma consagração da autonomia universitária. Em contrapartida, se fez uma faculdade cheia de créditos, disciplinas, cursos de curta duração, organização fundacional e racionalização da estrutura e do funcionamento. Então, em 1964, Saviani nos ensina aqui, aprovada a lei pelo Congresso, o dispositivo de ocorrência da primeira demanda, que não se coadunava com os interesses do regime instaurado pela ditadura. Por quê? Porque, em especial, aqueles que especificavam as atribuições relativas ao exercício da autonomia universitária foram vetados
pelo Presidente da República e pelo Decreto 464, ajustando-se a implementação da reforma aos desígnios do regime. Então, pensou-se em tudo isso, GT. A reforma universitária pensou nessas coisas mais avançadas de autonomia universitária, tudo mais, isso tudo foi vetado pela ditadura. Bom, gente, é esse o ponto principal que nós queríamos ressaltar. Além, logicamente, de trazer para você, além dessa questão mais politizada, a concepção pedagógica tecnicista, né, como produto de uma decorrência de forma e organização da ordem para o progresso, uma concepção analítica, onde a gente vê que aqui a clareza e consistência dos enunciados relativos aos fenômenos e não aos próprios fenômenos era o mais importante. Essa filosofia pertence à ordem da lógica do discurso, quando se fala em concepção analítica. E aí, Saviani cita muitos autores, gente. Por exemplo, aqui, quando ele fala da 27ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 1975, quando realizou o simpósio Discurso Pedagógicos, notas sobre seu estatuto, ele coloca Jorge Nagli, José Mário Pires Aranha, Carlos Eduardo Guimarães, Péricles Trevisan e Magda Becker Soares. Os três primeiros emergiram na década de 70, Jorge Nagli, José Mário Pires Aranha e Carlos Eduardo Guimarães, como os representantes mais credenciados da concepção analítica da filosofia da educação no Brasil. Aí é uma questão de concepção, né? A visão crítico-reprodutivista é outra questão de concepção da educação. Concepção crítico-reprodutivista. O espaço privilegiado de circulação desses estudos críticos foi a pós-graduação instalada no regime militar, segundo a coordenação da visão tecnocrática, no mesmo espírito, portanto, da pedagogia tecnicista, tendo como referência o binômio segurança e desenvolvimento. Então, foi nesse âmbito da pós-graduação que se fez todo esse debate crítico reprodutivista. Então, gente, essas teorias da educação, teorias sobre a educação, teorias que não são da educação, tudo isso entra-se numa denominação crítico-reprodutivista, cunhada com o propósito de identificar o elemento comum desse conjunto de teorias. Não tinha, pois, nenhum caráter depreciativo. Aí Saviani escreve o seguinte, ó. É verdade que o sufixo ismo, na linguagem corrente, tende a ser utilizado com certo tom pejorativo. No entanto, no campo das concepções não se empresta essa conotação. Idealismo, realismo, estruturalismo, funcionalismo, comportamentalismo, cognitivismo, pragmatismo são termos que buscam nomear uma corrente de pensamento a partir do conceito central em torno do qual ela se articula. Não denotam, portanto, qualquer significado desqualificador. Ora, pareceu-me que a expressão crítico-reprodutivismo preenchia claramente o requisito apontado. Com efeito, a reprodução é, sem dúvida, o conceito central dessas teorias, utilizado, no entanto, com evidente sentido crítico. Aí ele vai dizer, ou seja, a reprodução não as define positivamente como ocorre nos exemplos antes mencionados, mas
negativamente. Daí o prefixo crítico, para assegurar o próprio caráter das teorias. Capítulo 13 é o próximo. Obrigada por ter ficado comigo até agora, gente. Por ter refletido um pouco sobre essas questões que Saviano traz da pedagogia tecnicista, da concepção analítica e da visão crítico-reprodutivista. É um capítulo pequeno, né? Nós não tínhamos como nos delongar mais, tá? É isso. Vamos lá? Só falta um, gente. O 13º. Como é que você está? Vai colocar aqui alguma mensagem nos comentários, clicar no like. Você ainda não é inscrito no canal? Aqui nós estamos de maneira experimental tentando construir conhecimento. E como você sabe, eu já lhe disse, os algoritmos eles só entendem clique. Inscreve-se no canal, tá? E vamos lá!